Eliane, você conseguiu visualizar o slide? Sim, já estou com o slide aqui. Tá ok. Tá? Nossa aula hoje é sobre hipertensão arterial sistêmica. Tá? Uma aula bem tranquila, visto que a gente comenta a todo momento sobre isso, sobre esse assunto, sobre hipertensão arterial sistêmica. Nossa abordagem é um pouquinho mais voltada à parte ambulatorial, tá? Em termos de tratamento, a gente vai completar essa aula somente quando a gente estudar aterosclerose e revascularização do miocárdio. Porque nós vamos abordar, né, o tratamento como um programa de reabilitação cardíaca. E aí, então, a gente pode envolver pacientes hipertensos, pacientes pós-infarto e pacientes, né, que foram submetidos à cirurgia cardíaca. Só lembrando, né, nossa aula é voltada, né, para a parte de atenção secundária. Então, a parte né, voltada para atenção hospitalar, a gente não trabalha aqui, tá? Então, a gente vai comentar somente a parte fisiopatológica da hipertensão, da aterosclerose e da revascularização do miocárdio, né, nas aulas que vem, na aula que vem. E a gente vai falar sobre reabilitação cardíaca, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre hipertensão arterial sistêmica. Muitos desses assuntos vocês já estão bem envolvidos, visto que é uma doença que permeia todas as outras disciplinas, né? Mas é importante que a gente aprenda um pouquinho sobre a fisiopatologia, um pouco mais aprofundada dela, e a gente vai ver isso hoje, tá? Ok. Então, primeira definição que a gente tem que ter é o que é hipertensão arterial sistêmica, né? Quando a gente pensa como leigo, é comum que a gente associe a hipertensão a um termo chamado pressão alta. Tá? Só que o que é pressão alta, né? Quando a gente trabalha em termos mais simples para a população, a gente tende a associar, né, um valor de pressão arterial normal a um valor, né, inteiro, né? Um valor, né, que seja fácil para a pessoa gravar e principalmente um valor que seja único, né? Para evitar e facilitar o entendimento, na verdade. Então, a gente tende a ouvir na sociedade, né, na comunidade, que uma pressão normal seria uma pressão de 12 por 8. Então, a gente tem que lembrar, então, aqui que 12 por 8 não é uma terminologia, né, correta, né, vamos dizer assim, para valores normais de pressão arterial. Visto que a pressão arterial ela é medida em milímetros de mercúrio, né, baseados em valores de pressão sistólica e diastólica, e a gente sabe que esses valores, né, são maiores que 12 por 8. Né? 12 por 8 é uma abreviação de 120 por 80. Mas mesmo assim, se a gente dizer que uma pressão arterial normal seria uma de 120 por 80, a gente corre aí né, um erro, porque a pressão arterial ela tem um valor, uma faixa de normalidade, não um número inteiro, bruto, que seja só esse o valor de normalidade. Tá? Claro que uma pressão arterial de 120 por 80 não deixa de ser normal, ela seria uma pressão, então, ideal. Tá? Mas a gente tem que entender que existe uma faixa de normalidade ainda de tolerância para essa pressão arterial. Tá? Então, o primeiro grande objetivo da nossa aula é definir o que é hipertensão arterial sistêmica. A gente muitas vezes esquece esse nome sistêmica, e a gente tem que associar essa hipertensão arterial sistêmica à hipertensão propriamente dita que a gente conhece, porque a gente tem uma hipertensão arterial pulmonar. Então, é outro problema grave que muitos pacientes podem apresentar. E
E esses nomes, né, eles derivam, né, dos tipos de circulação que nós temos. Nós temos uma circulação sistêmica e uma circulação pulmonar. Então, quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, a gente está falando, né, do aumento da pressão arterial na circulação sistêmica. E quando a gente diz hipertensão arterial pulmonar, a gente está dizendo que a pressão, né, nos vasos sanguíneos está aumentada dentro dos vasos sanguíneos da circulação pulmonar, que é uma outra fisiopatologia, que é um outro problema que decorre, né, principalmente de doenças pulmonares, né? E a gente pode estudar isso num outro momento, tá ok? Então, o conceito de hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença crônico-degenerativa, então ela faz parte das doenças crônicas não transmissíveis, ela tem caráter multifatorial e multigênico, ou seja, são vários fatores associados ao seu desenvolvimento, e possui, né, um grande fator hereditário, né, gênico para a sua ocorrência, caracterizado por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. Essa palavra sustentado é uma palavra também importante. Então, a gente pode ser submetido a um exercício físico, a um estresse emocional, uma prova emocional, uma situação de descarga adrenérgica, né, nas nossas vidas e, né, apresentar uma pressão arterial aumentada. Né? A gente pode afirmar que somos hipertensos por um episódio de pressão alta? Não podemos. Esses níveis elevados, eles devem ser sustentados, né? Então, por isso que existe uma forma de diagnóstico da hipertensão arterial. Tá? Claro, né, que uma medida, né, de aferição da pressão arterial aumentada, né, em níveis, por exemplo, em condições de repouso, já chama atenção, né, para que a pessoa possa estar hipertensa, né? Pode chamar atenção a uma necessidade de diagnóstico. Mas, de forma alguma, ela deve ser diagnosticada a partir de uma aferição de pressão arterial, um episódio só, né, de pressão elevada, tá? Porque isso pode ser uma questão momentânea, tá? Até porque existem pessoas, pacientes que apresentam níveis de pressão arterial quando vem o médico, quando vem o fisioterapeuta. Né? Então, a gente diz que é a hipertensão do jaleco branco. É só ver um jaleco branco essa profissional de saúde diz, né, vou medir sua pressão, esses níveis de pressão sobem. Né? Só que quando um outro indivíduo, por exemplo, um familiar, ou ela mesma faz uma automedida, né, com aparelhos automáticos, essas pressões arteriais estão normais. Então, tem essas condições momentâneas que podem levar, né, a aumento da pressão arterial. Então, a gente só pode afirmar que a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica após um diagnóstico mais preciso, né? E nós vamos ver qual que é a forma mais usada hoje para fazer o diagnóstico de pressão arterial, de hipertensão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvo, né? Principalmente coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e alterações metabólicas com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. O grande problema da hipertensão arterial sistêmica é que ela é uma doença silenciosa, né? Sendo assim, a pessoa, geralmente, ela vai suspeitar, né, que ela tem hipertensão arterial quando ela apresenta já alterações em outros órgãos, né? Esses órgãos que nós chamamos órgãos-alvo. No coração, ela pode apresentar insuficiência cardíaca, no encéfalo, ela pode apresentar cefaleia, tonturas, mas podendo chegar a formas mais graves, como um acidente vascular cerebral. Nos rins, ela pode ter alterações de hábitos urinários, né, nictúria, o hábito de urinar à noite, né, podendo chegar até níveis de insuficiência renal. E nos vasos sanguíneos, né, também pode ter uma alteração, né, de estrutura vascular, de aumento de diminuição de elasticidade, rigidez, né, da parede vascular, né, podendo chegar a casos mais graves de
de trombose, de outros danos vasculares. Tá? Então, o grande problema seria isso. A hipertensão, ela geralmente a pessoa esses níveis fatais, né, esses eventos fatais que diz aí, não é hipertensão, ou seja, a pessoa não morre de hipertensão arterial sistêmica. Ela morre da consequência que essa hipertensão acarreta nesses órgãos vitais, como cérebro, coração e rins. Tá? Então, por isso que se chama muita atenção para o controle, né, da pressão arterial, para se evitar que esses órgãos sejam agravados, sejam danificados e sofram lesões. O diagnóstico da hipertensão arterial, então, a pessoa tem que apresentar uma faixa de pressão arterial sustentada e elevada, medida, né, por um teste, nós vamos ver na próxima slide, indivíduos com idade maior que 18 anos. Então, quando esses níveis de pressão arterial sistólica estiverem maiores ou iguais a 140 milímetros de mercúrio, e ou a pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Ou seja, né, o diagnóstico, né, de pressão arterial e hipertensão arterial sistêmica, ele se dá quando esses níveis de pressão diastólica estão elevados e sustentados acima desses valores. Tá? Sistólica acima de 140 e diastólica acima de 90. Então, a gente conclui que não é só 120 por 80 normal. Por exemplo, 130 por 70 é um nível normal ainda. 130 por 80 é um nível normal. Tá? Então, a pessoa que tem a pressão de 110 por 60 ainda é um nível normal. Tá? Não é um nível de hipertensão arterial sistêmica. Então, cabe a nós, né, profissionais de saúde, fisioterapeutas, também está orientando a população quanto a isso, né? O papel de educador em saúde, informar esses níveis normais de pressão arterial. Mas é claro que quando se faz uma campanha maciça, por exemplo, uma campanha pelo Ministério da Saúde, a tendência é que se utilize formas mais simples dentro do entendimento. Por isso que a gente vê nessas campanhas, né, aqueles cartazes dizendo, né, sou 12 por 8, né? Ou seja, quero ser 12 por 8, sou 12 por 8. Então, sou normotenso, possuindo esses valores de pressão arterial de 120 por 80. Então, é uma forma mais fácil de atingir, tá? Mas como profissional de saúde, a gente precisa entender que há uma faixa de normalidade, né? E quando há hipertensão arterial sistêmica é quando essa faixa de normalidade foi superada. Tá? A forma de diagnóstico, fica à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Okay. A forma de diagnóstico é feita pela medida ambulatorial da pressão arterial. É isso que nós chamamos, e mais conhecidamente, de mapa, né? Então, a pessoa que procura um cardiologista queixando-se de ser hipertenso, uma melhor forma, né, de diagnóstico dessa hipertensão é o cardiologista solicitar um mapa. Então, mapa é a abreviação de medida ambulatorial da pressão arterial. Tá? Medida ambulatorial da pressão arterial. Então, o que uma pessoa que realiza mapa, né, ela é submetida? Registra-se a pressão arterial durante 24 horas ou mais. Tá? Então, a pessoa ela coloca um aparelho, um esfigmomanômetro, e ele é programado para aferir a sua pressão arterial durante 24 horas ou mais, ou seja, você não tira esse aparelho durante todo esse período. Você vai num dia, eles vão instalar o aparelho em você e você volta no outro dia para retirar o aparelho. Tá? E você vai realizar todas as suas atividades habituais, né? Durante a vigília e durante o sono, ou seja, enquanto estiver acordado e
enquanto estiver dormindo, ou seja, não tira esse aparelho para nada, tá? Então, se está cozinhando, né, vai medir a pressão arterial, se está fazendo uma caminhada, se está estudando, se está trabalhando, se está dormindo, o que se pede, né, é que anote, né, todas as atividades que você esteja fazendo e a hora, né, para que após a coleta, né, dessa média de pressão arterial medida durante todas essas 24 horas, o cardiologista possa associar, né, os seus valores à atividade que a pessoa está realizando. Então, são consideradas anormais as médias de pressão arterial, ou seja, ó, quando se considera o mapa, né, até esses valores, eles são diferenciados, porque ele pega uma média, né? Ou seja, né, é possível que durante a noite, é normal que durante a noite, a pessoa apresente uma pressão arterial mais baixa. E isso compense valores mais altos que a pessoa apresenta durante o dia. Esses valores também podem sugerir ao médico, né, ao cardiologista, adequar o melhor horário para que a pessoa possivelmente hipertensa possa estar tomando o seu antihipertensivo. Por exemplo, se ela apresenta hipertensão arterial noturna, possivelmente ele possa passar um antihipertensivo antes de dormir, né? Agora, se a pressão arterial ela é mais alta durante o período de vigília, né, possivelmente essa pessoa vai acordar e tomar seu antihipertensivo. Então, são esses valores colhidos pelo mapa que podem orientar, né, esse cardiologista para a prescrição do melhor horário, né, de antihipertensivo. Mas que valores são esses, né? São médias, né? Então, não são valores únicos. São colhidas todas as medidas durante essas 24 horas e somam-se todas e divide, né? Para saber a média, né? Soma-se todas e divide pelo número de medidas. Então, a média nas 24 horas, somando o período de vigília e noturno, e sono, quando essa média estiver acima de 125 por 75, já é considerado anormal, ou seja, já um paciente, né, com tendência a hipertensão arterial sistêmica. No período de vigília, essa pressão arterial acima de 130 por 85, são valores mais elevados de pressão arterial, são considerados, né, como hipertenso. E no sono, né, quando a pressão arterial sistólica e diastólica estiver acima de 110 por 70, né, já é considerado um nível de anormal, né, um nível anormal de pressão arterial. Por isso, espera-se que durante o sono tenha uma pressão mais baixa. Tá? Então, imagina uma pessoa, né, que apresenta hipertensão durante o sono. É porque ela apresenta esses níveis, né, de pressão arterial elevadas, né, possivelmente. E aí, isso pode levar a eventos, né, cardiovasculares durante o sono da pessoa. Por isso a importância, né, de se prescrever algumas vezes esse antihipertensivo, né, antes de dormir. Ok? Então, Ok. Então eu trouxe para vocês essa tabela, da Sexta Diretriz Brasileira de Hipertensão. Tá? Eu acho que a diretriz já foi atualizada, né? Mas a classificação ela se mantém. Tá? Acho que já temos a 7ª, ou se não a 8ª já diretriz. Tá? Mas os valores são esses. Então, considerando o indivíduo acima de 18 anos, essa é a classificação da medida de pressão arterial casual no consultório. Tá? Aquela que você vai aferir lá no consultório durante a consulta, né, com o cardiologista. Então, nós temos a pressão arterial ótima, é aquela que está menor que 120 de sistólica e menor que 80 de diastólica. Então, o 12 por 8, né, ele não é uma pressão ótima até. Então, quando está abaixo do 12 por 8, ela seria uma pressão melhor ainda. Normal, né, seria o 12 por 8, né, menor que 130 de sistólica, menor que 85 de diastólica.
E nós dizemos, né, que é uma pressão arterial limítrofe, ou seja, o limite da normalidade. É uma pressão sistólica de 130 a 139 e uma pressão de 85 a 89 de diastólica. Tá? E aí ele descreve os valores de hipertensão. No estágio 1 de hipertensão arterial, nós temos os valores de pressão sistólica entre 140 e 159 e de diastólica de 90 a 99. Estágio 2 é 160 a 179 de pressão sistólica e 100 a 109 de diastólica. Estágio 3, né, maior ou igual a 180 de sistólica e maior ou igual a 110 de diastólica. Né? Antigamente se chamava, né, de hipertensão maligna, né, esses níveis mais extremos de pressão arterial. Tá? Então, aqui nessa tabela a gente traz como estágio 3 de hipertensão. E nós podemos ter a hipertensão sistólica isolada, né, que é aquela onde há somente o aumento da pressão arterial sistólica. A pressão sistólica estaria acima de 140 milímetros de mercúrio, tá? Porém a pressão arterial diastólica se manteria normal abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Tá? Isso é comum, né, em adultos hipertensos e idosos mais jovens, né? A tendência é que idosos de idades mais avançadas apresentem a hipertensão arterial diastólica. E essa hipertensão arterial diastólica é um fator determinante de gravidade, né? Quanto maior essa pressão diastólica, né, pior é a gravidade da hipertensão. Quanto às causas, né, o fator etiológico da hipertensão arterial sistêmica, ela é idiopática em 90% dos casos. Nós chamamos ela de causa primária. O que significa isso? Não se sabe a causa, mas existem vários fatores de risco. Tá? E a gente vai comentar todos esses fatores de risco relacionados à hipertensão. E de forma secundária, 10% dos casos, de várias causas, né, variadas. Né? Então, elas podem apresentar uma causa definida, mas, né, como esse valor nos traz, 90% dos casos, ou seja, praticamente a maior parte, né, grande parte, né, seja idiopática, tá? Ou seja, está relacionado a fatores de risco. Esses fatores de risco, eles estão diretamente relacionados a hábitos de vida, por isso se faz tão importante o fisioterapeuta, o profissional da saúde, conhecer esses fatores de risco, porque como profissional da saúde, como parte integrante de equipes de estratégia de saúde da família na atenção básica, equipe integrante, né, de equipes multidisciplinares dentro da atenção terciária no hospital e, né, profissional de saúde que vai atender esses pacientes dentro da atenção secundária, em clínicas de fisioterapia, em consultórios ou ambulatórios. Então, se faz necessário esse conhecimento, né, desses fatores de risco, porque o profissional de saúde, o fisioterapeuta, é um educador. Então, ele tem que, acho que a primeira parte de um melhor tratamento para esses pacientes é eliminar os fatores de risco. Tá? Então, o fisioterapeuta, sendo esse membro profissional educador, ele precisa trabalhar nessa educação em saúde com o seu paciente, né? Seja em qualquer nível de atenção, seja na atenção básica, atenção terciária ou atenção secundária. Então, por isso que a gente precisa saber, conhecer bem esses fatores de risco, tá? Então, essas duas imagens, elas refletem bem o que são esses fatores de risco, né? Nós temos em cima, né, de forma bem ilustrada, um guarda, né, um policial, que não está conseguindo fechar sua farda, ou seja, para descrever, né, a obesidade, tá? A obesidade é um fator de risco muito associado com hipertensão arterial sistêmica e, consequentemente, com doença cardiovascular. E embaixo nós temos um senhor, né, de gravata, né, fumando e cheio de confusão na cabeça, né? Ou seja, né, pode demonstrar aí 3 fatores de risco importantes
relacionados à hipertensão arterial sistêmica, que é a obesidade, o tabagismo e o estresse, né? Então, nós vamos discutir mais sobre isso, e existem outros fatores ainda de risco, mas aqui essas imagens conseguem refletir bem o que a gente já conhece como fatores de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial, tá? Então, tabagismo, obesidade, estresse emocional, e a gente vai conhecer outros agora. Na maioria das vezes, não conseguimos saber com precisão a causa da hipertensão arterial. Então, na maioria das vezes, ela é idiopática, ela não tem uma causa definida. Mas a gente sabe que existem fatores de risco, né? Esses fatores de risco, a gente costuma dividi-los em endógenos, fatores internos, como exógenos, fatores externos. E eles podem ser igualmente responsáveis pela causa, pelo desenvolvimento da pressão arterial. Alguns autores, eles dividem esses fatores em fatores modificáveis e não modificáveis. E o próprio termo, ele já explica isso. Fatores modificáveis são aqueles que podem ser modificados com mudanças, né, de hábito de vida, né, hábitos sociais, né, redução de peso, por exemplo, né, com relação à obesidade, né, a cessação do tabagismo, a cessação do alcoolismo, redução do estresse. Isso são fatores modificáveis. Mas existem fatores não modificáveis, ou seja, aquele que independente você não consegue modificar. Até brinco, né? A gente não consegue modificar a nossa idade, né? Então, a gente sabe que a hipertensão está associada nas idades mais avançadas. Então, praticamente 80% dos idosos, cerca de 80% dos idosos acima de 75 anos são hipertensos. Então, a idade tem um grande fator de risco para desenvolvimento de hipertensão arterial. A gente sabe que a raça também tem essa associação, a gente não pode mudar a nossa raça, né? Assim como o gênero, né? Então, esses fatores não são modificáveis, né? Tem como a gente, mesmo que a gente altere, né, uma data de nascimento, a data de nascimento biológica, ela não se altera. Então, são fatores não modificáveis. Tá? Existem também os fatores de risco ambientais, né? Esses são modificáveis, né? Nós chamamos de modificáveis. O que estão documentados, né? A ingestão de sódio, né? A gente sabe que a ingestão de sal em excesso, né, nos alimentos contribui para a hipertensão arterial. De uma forma bem simples de explicar, o sal ele funciona como uma esponja, né, onde tem uma molécula de sal, tem 5 moléculas de água, ou seja, né, se tem muito sal, né, sódio, né, no caso, circulante, né, no sangue, na corrente sanguínea, a tendência é que esse sal faça com que o volume de sangue aumente, né, porque para uma molécula de sal, né, ele vai atrair muitas moléculas de água. E, consequentemente, você vai ter um aumento do volume sanguíneo, que nós chamamos de volemia. E quanto maior a volemia, maior é a pressão arterial. Então, essa é a relação de sódio, né, com a pressão arterial. Então, a pessoa tende a ficar mais congesta, né, mais inchada, né, por conta dessa ingestão de sal. E isso vai sobrecarregar volemicamente, né, falando, o coração. Então, uma das consequências é a insuficiência cardíaca decorrente dessa hipertensão arterial. A obesidade, né, o aumento de peso, né, o sobrepeso. A obesidade ela é definida pela OMS como um aumento do índice de massa corpórea acima de 30 quilos por metro quadrado. Tá? Então, a gente consegue fazer o cálculo do IMC pegando a nossa altura e dividindo pegando o nosso peso, né, e dividindo pela altura ao quadrado. Então, a gente consegue encontrar nosso IMC. Então, quando esse IMC está acima de 30, já é considerado, né, sobrepeso e obesidade. Tá? Acima de 40,
esse IMC se torna uma obesidade mais severa, tá? E a obesidade é um grande fator de risco para doença cardiovascular, inclusive a hipertensão arterial sistêmica. Consumo exagerado de álcool, tá? Também o alcoolismo também está associado ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica e outros, não só doenças cardiovasculares, mas também doenças neurológicas, como a neuropatia alcoólica do sistema nervoso periférico, a destruição de neurônios, né, cerebrais, cerebelares também. Então, o consumo exagerado de álcool pode trazer vários comprometimentos para a vida da pessoa. E o sedentarismo, também outro hábito, né, de vida bastante associado à hipertensão arterial sistêmica, tá? E então, o combate a esses fatores de risco se torna, então, um primeiro tratamento, tá? Então, a gente já se antecipando a tratamento, conhecendo os fatores de risco, eliminar esses fatores de risco ou evitá-los, já é uma primeira parte, né, de um tratamento, né, de saúde para esses pacientes. E cabe também ao fisioterapeuta, né, também trabalhar essas reduções de fatores de risco, tá? Quanto a fatores endógenos, é o que nós dizemos não modificáveis, então nós temos aí a hereditariedade, ou seja, né, eu também não posso mudar da onde eu vim, né, da onde não posso mudar minha mãe, não posso mudar meu pai. Então, isso eu posso ter hábitos de vida saudáveis para evitar a hipertensão, porém, né, eu posso herdar, né, dos meus pais a doença hipertensiva. Então, algumas pessoas herdam a predisposição à hipertensão arterial. Então, se faz para essas pessoas mais necessário ainda, né, um cuidado com relação ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Pode apresentar-se em vários membros de uma família. Ou seja, né, é importante a gente conhecer que doenças nossos pais possuem, se possuem, né? A gente espera que não possua nenhuma, né? Mas eles vão envelhecendo, eles podem ter o que? Doenças crônicas não transmissíveis, e principalmente a hipertensão é uma delas. Então, por exemplo, eu sou filho de pai e mãe hipertenso. Então, eu tenho uma predisposição a herdar hipertensão arterial sistêmica dos meus pais. Então, para isso, se faz mais necessário ainda, né, eu cuidar dos meus hábitos de vida, tá? Teve uma época em 2016, 2015, 2016, que eu fiquei com níveis de pressão arterial elevadas, né? Fiz mapa até, né? O mapa apresentou uma média normal, porém, em vários momentos eu apresentava sinais clínicos, né, de hipertensão, que nós vamos ver, e quando aferia essa pressão, ela estava 150 de sistólica, né? Teve dias que estava 160. Então, muito associada a estresse emocional, né? Então, assim, né? Estava sedentário, estava não controlando hábitos alimentares. Então, a partir do momento que eu comecei a controlar hábitos alimentares, né? Tentar reduzir o estresse e praticar atividade física, esses níveis agora estão normais, graças a Deus, e não tenho a necessidade de tomar nenhum antihipertensivo. Então, por isso que eu digo, né, a primeira grande parte, né, do tratamento seria eliminar fatores de risco, principalmente os modificáveis, porque os não modificáveis a gente não modifica. Então, nós temos outros fatores, como a idade também. Envelhecimento aumenta o risco da hipertensão arterial em ambos os sexos. Então, já comentamos, né, que a idade tem fator diretamente relacionado ao desenvolvimento de hipertensão arterial, em que idosos eles vão ter uma grande porcentagem de chance, né, de desenvolver a hipertensão. Outros fatores endógenos, e agora a gente tem
mais um não modificável, é a raça. Tá? Estatísticas mostram que a raça negra é mais propensa à hipertensão arterial que a raça branca. São dados, né, de pesquisa, de censo, né, com relação à vigilância epidemiológica da hipertensão arterial, e observam-se que a raça negra tem maior número de casos de hipertensão do que a raça branca. Tá? Ou seja, a raça também é um fator não modificável. Tá? Agora, um fator endógeno, ou seja, um fator interno que é modificável, né, é o peso. A obesidade é um fator de risco à hipertensão arterial. Então, sobrepeso, né, ICMC alto, elevado, chamado, então, como obesidade, né, está relacionado ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Agora, os fatores externos, né, não relacionados ao corpo humano, agora relacionados principalmente a hábitos sociais. Nós temos a bebida alcoólica, ou seja, o alcoolismo. O uso abusivo de bebidas alcoólicas se associa à hipertensão arterial sistêmica. O sedentarismo, né, a vida sedentária contribui para o excesso de peso e, consequentemente, né, para alterações metabólicas cardiovasculares e desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. O tabagismo, né, não está ligado diretamente à hipertensão arterial, porém é um fator de risco para doenças cardiovasculares. E o excesso de sal, né, o cloreto de sódio, pode facilitar e agravar a hipertensão, como a gente já comentou. Tá? E um último fator exógeno, o estresse, o excesso de trabalho, angústia, preocupações, ansiedade, podem ser responsáveis pela elevação da pressão arterial. Né? Então, essa vida corrida que a gente muitas vezes leva, se a gente não tiver um contrabalanço aí de bons hábitos alimentares, hábitos, né, da prática de atividades físicas, então a gente pode estar aí contribuindo para o desenvolvimento de alguma doença cardiovascular. Tá ok? Tranquilo até aqui, Liliane? Tranquilo. Essa parte mais introdutória, né? A gente já podia ter observado em outros momentos, sim, mas é importante a gente sempre relembrar, né? É verdade. Agora a gente vai passar para uma parte mais fisiopatológica, né, da hipertensão, que seria um objetivo maior da nossa aula, mais exclusivo na nossa aula, que é o entendimento, né, fisiopatológico da questão, tá? Então, essa parte mais de definição, de causas, né, a gente já conseguiu entender, tá? Agora, a gente vai entender um pouquinho sobre a fisiopatologia, que é importante para que a gente entenda depois o mecanismo de desenvolvimento da hipertensão arterial. Tá? A hipertensão arterial, ela se desenvolve a partir desta fórmula, né? São os determinantes da pressão arterial. Então, os determinantes da pressão arterial são débito cardíaco, frequência cardíaca e volume sistólico. Tá? Então, seria a fórmula do débito cardíaco. Débito cardíaco é o número de batimentos cardíacos por minuto, ou seja, a frequência cardíaca, vezes o volume de sangue injetado a cada batimento, que é chamado de volume sistólico. Então, o débito cardíaco ele é influenciado pelo número de vezes que o coração bate, mas principalmente pelo volume de sangue que este coração ejeta. E esse volume de sangue que o coração ejeta a cada batimento, que nós chamamos de volume sistólico, ele está definido por 3 propriedades cardíacas, tá? Que é a contratilidade, ou seja, o grau de força muscular para esse coração, que esse coração exerce ao realizar sua sístole, ou seja, o quão forte é esse coração para ejetar esse sangue. A pré-carga, que é o volume de sangue que está presente dentro do ventrículo antes dele se contrair. Então, o volume de sangue que está lá no ventrículo esquerdo, antes desse ventrículo se contrair,
nós chamamos de pré-carga, e essa pré-carga está definida pelo volume de sangue que retorna, então, ao coração, o volume de sangue que chega até o coração. Então, o que determina a pré-carga é o retorno venoso e é a volemia, ou seja, quanto maior o volume de sangue circulante, ou seja, a volemia, quanto maior é a volemia, maior é o volume de sangue que vai retornar ao coração, ou seja, maior vai ser o retorno venoso. Quanto maior o retorno venoso, maior a quantidade de sangue que vai ter no ventrículo no momento que ele for se contrair, né? Então, maior será a pré-carga, tá? A grande função do coração seria ter a capacidade, então, de ejetar pelo menos 70% desse sangue que está dentro do seu ventrículo, tá? Para que a gente diga que esse coração tem uma função normal, né? Essa porcentagem, a gente diz, né, de porcentagem de sangue ejetada, né, pelo ventrículo esquerdo a cada sístole, nós chamamos de fração de ejeção. Por isso que ela é dada em porcentagem. Essa fração de ejeção, espera-se que ela esteja, né, aí acima, né, de 70%, né, em condições ideais, né? Alguns autores, né, trazem até acima de 60%, né, como fração de ejeção ideal. Então, é uma fração de ejeção ideal estando próxima aí a 70%, então dizemos que esse coração ele possui uma função normal, ou seja, o seu ventrículo ele tem força suficiente e está conseguindo ejetar a quantidade suficiente de sangue, né, para a circulação sistêmica, tá? E um último determinante desse volume sistólico é o que chamamos de pós-carga, né? Qual é a definição de pós-carga, né? É a força contra qual o ventrículo está se contraindo, tá? Quando o ventrículo esquerdo se contrai, ele tem que ter força suficiente para abrir a válvula sistólica, a válvula aórtica, né, durante a sístole. Quando abre a válvula aórtica, o sangue pode, então, ser ejetado dentro da aorta, tá? Para que a válvula aorta se abra, a força que o ventrículo esquerdo tem que promover tem que ser maior que a pressão dentro da aorta, tá? Então, essa pressão na aorta, nós chamamos de resistência vascular na aorta. A aorta, ela ejeta sangue para a circulação sistêmica. Então, a gente pode, então, inferir que a resistência vascular na aorta é a resistência vascular da circulação sistêmica, ou seja, resistência vascular periférica, ou seja, resistência vascular da circulação sistêmica. E a gente diz, então, em sigla, que seria, então, a RVP, tá? Então, quando o coração se contrai, ele tem que vencer a resistência vascular periférica. E aí está o problema da hipertensão. Hipertensão arterial sistêmica está relacionada com o aumento da resistência vascular periférica. Ou seja, quando o paciente é hipertenso, seu coração ele vai ter que exercer uma força maior ainda para que, né, ao se contrair esse coração, vença essa resistência vascular periférica que está aumentada e, consequentemente, consiga ejetar esse sangue dentro da circulação sistêmica, tá? Então, essa resistência vascular periférica, essa resistência vascular na aorta é o que nós chamamos de pós-carga, né? Então, a pós-carga também é a resistência valvar aórtica, ou seja, também influenciada por essa resistência vascular periférica, ou seja, para abrir a aorta, né, para vencer essa resistência valvar da aorta, é preciso, né, ter uma força maior que a pressão dentro da aorta, e isso vai depender também da complacência da aorta. O que é a complacência da aorta? É o grau, né, de alteração de volume, né, de diâmetro desta aorta, né? Se essa aorta consegue variar melhor o seu volume, ou seja, se ela tem poder de realizar vasodilatação, por exemplo,
é possível que essa resistência vascular na aorta diminua, né? Agora, se é uma aorta idosa, né, envelhecida, ou seja, rígida em sua parede, ela não vai ter complacência, ou seja, ela vai ter menor variação de volume, consequentemente, ela vai gerar maior resistência vascular. Consequentemente, ela vai exigir do coração, do ventrículo esquerdo, uma maior força, né, para ejeção desse sangue. Tá? Então, baseado nessas três propriedades aí, vamos dizer assim, que determinam o volume sistólico, nós podemos ter efeitos, né, relacionados ao desenvolvimento da hipertensão arterial. Tá? Aqui eu trouxe um videozinho para você, para vocês, que demonstra exatamente o débito cardíaco, né? Então, nós estamos vendo um coração recebendo sangue venoso e ejetando sangue arterial, tá? Então, débito cardíaco, aí está em inglês, cardiac output, é débito cardíaco, então é igual a frequência cardíaca, heart rate, versus, né, vezes, né, o volume de ejeção, né, stroke volume. Então, débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes, né, o volume de ejeção. Ou seja, a quantidade de sangue ejetada pelo coração a cada minuto, né? Então, a gente vê aí a relação entre o bombeamento de sangue e o volume, né, de sangue ejetado, né? Então, nós temos aí Eliane, eu vou dar uma pausa aqui que meu interfone está tocando. Eu estou sozinho em casa, já volto, tá bom? Tá ok, beleza. Pronto, voltei. Então, o débito cardíaco, então, relacionado, então, essa funcionalidade do coração, ou seja, qual a função do coração? Manter o débito cardíaco. Então, algumas propriedades, então, estão relacionadas a essa função do coração. Então, para esse coração ele conseguir bombear essa quantidade de sangue, primeiro, ele tem que ter uma boa contratilidade. Ou seja, ele tem que ter força. Segundo, ele tem que ter um volume recebido, né, do retorno venoso, da volumia, e ele conseguir ejetar esse volume. Ou seja, ele tem que ter o quê? Uma boa pré-carga, e ele tem que ter uma capacidade, então, contrátil de ejetar toda essa pré-carga. E, principalmente, ele tem que, ao se contrair, ele tem que vencer a resistência, né, à sua contração, que é a pós-carga. Tá? Todos esses fatores estão relacionados à hipertensão. Se o coração ele exerce muita força, a pressão vai ser aumentada. Se esse coração recebe muito volume, o volume vai ser maior ejetado. Tá? E se esse coração tiver uma pós-carga aumentada, né, a resistência vascular aórtica vai estar aumentada. Ou seja, esses três fatores podem ser explicar, né, a pressão arterial alta dentro dessa circulação sistêmica. Um coração com contratilidade aumentada, ou uma volemia aumentada, ou seja, uma pré-carga aumentada, ou uma resistência vascular aórtica ou resistência vascular periférica aumentada. Tá? Desses três fatores, o que mais está relacionado ao desenvolvimento da pressão arterial é o aumento da resistência vascular periférica. Tá? Ou seja, níveis
né, de vasoconstrição periférica, tá? Estão mais relacionados ao desenvolvimento da hipertensão, tá? Então, por isso, né, devido a isso, devido à hipertensão estar relacionada a esses sistemas vasoconstritores, então, vou passar agora para vocês quais são os dois sistemas principais vasoconstritores do nosso corpo, tá? Por quê? A alteração nesses mecanismos reguladores de pressão arterial que levam ao desenvolvimento, então, da pressão arterial, tá? Devemos saber que esses sistemas, eles existem e estão em funcionamento em qualquer indivíduo, tá? Em nós que temos uma pressão arterial normal, em qualquer indivíduo que tenha uma pressão arterial normal. O problema é quando esses mecanismos regulatórios, vamos dizer, da pressão arterial, que esses sistemas vasoconstritores, esses são mecanismos reguladores de pressão arterial, eles estão, vamos dizer, patologicamente alterados, tá? Então, eles estão ou com uma atividade exacerbada por um estresse, ou, né, exacerbada por algum outro problema, uma outra causa aí relacionada. Nós temos dois sistemas vasoconstritores importantes. Alguns autores dividem em mecanismos de regulação da pressão arterial a curto prazo e a longo prazo, tá? Nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que podemos chamá-lo de mecanismo de regulador a longo prazo, ou seja, ele não é imediato. E o sistema nervoso simpático, que é o mecanismo de regulação, né, a curto prazo da pressão arterial, que nós podemos chamar de regulação nervosa da pressão arterial, porque utiliza-se dessa alteração, dessa ação do sistema nervoso simpático. Então, esses dois sistemas são sistemas vasopressores ou vasoconstritores. Tá? Além de promover vasoconstrição, eles promovem hipertrofia da vasculatura e do coração, ou seja, eles contribuem mais ainda para a hipertensão. Porque se ele hipertrofia a parede vascular, ela fica mais rígida. Se ela fica mais rígida, ela oferece maior resistência vascular. E se ela oferece hipertrofia do coração, aumenta o poder de contração desse coração, ou seja, a contratilidade pode, né, aumentar esses níveis de pressão arterial também, tá? O sistema nervoso simpático, ele atua por meio de baroreceptores arteriais. Vamos lá, baroreceptores. Baro deriva, né, da palavra pressão, significa, né, então, pressão. Receptores, né, ou seja, sensores que percebem essas alterações pressóricas, e arteriais, ou seja, esses receptores que percebem essas alterações pressóricas estão na parede da artéria. Tá? Eles são mecanorreceptores, ou seja, eles alteram alterações mecânicas. Que alteração? Alteração de pressão arterial. Estão localizados principalmente na parede da aorta, mais precisamente ali no arco da aorta, e nas artérias carótidas, e que são estimulados por alterações da pressão arterial sobre as paredes desses vasos, tá? Então, de forma natural, ou seja, fisiológica, eles são reguladores da pressão arterial. E eles são ativados todos os momentos que há uma redução da pressão arterial no nosso organismo, tá? Então, quando a pressão arterial cai, essa pressão arterial reduzida, ela é percebida por esses receptores aórticos e carotídeos. Então, esses receptores, eles são ativados, são estimulados, e como resposta a essa ativação, eles produzem diminuição da atividade vagal, ou seja, diminui a atividade parasimpática e aumenta a atividade simpática. Ou seja, ele faz o quê? Uma descarga adrenérgica no nosso corpo.
A adrenalina ela vai atuar nesses órgãos relacionados ao sistema cardiovascular, ou seja, coração e vasos sanguíneos, de uma maneira excitatória. Ou seja, no coração, o sistema nervoso simpático vai produzir aumento da frequência cardíaca e nos vasos sanguíneos, o sistema nervoso simpático vai produzir vasoconstrição. Produzindo vasoconstrição, ele vai promover aumento da resistência vascular periférica. E como resposta a essas alterações, nós temos aumento da pressão arterial. Tá? Então, é um mecanismo regulador importante para o nosso corpo. Tá? Para quê? O que ele entende, esse sistema a curto prazo? Quando reduz a pressão arterial, ou seja, reduz o fluxo sanguíneo, ou por redução de volemia, o organismo pode entender que pode faltar sangue a algum órgão do nosso corpo, principalmente o coração, o próprio coração e o cérebro. Tá? Então, existe essa descarga, né, em resposta a essa redução da pressão arterial, para que se mantenha a pressão arterial. Tá? Qual é o problema? É quando esse sistema ele está patologicamente hiperexcitado. Tá? Em que situações nós podemos ter hiperexcitação do sistema nervoso simpático, né? Um exemplo mais claro disso é o estresse. Né? O estresse produz, né, liberação, né, de adrenalina, né, situações emocionais extremas, e essa adrenalina é um ativador do sistema nervoso simpático e vai produzir essas alterações e vai elevar uma pressão arterial, né, vamos dizer assim, né, Liliane, quando não havia necessidade, ou seja, esses níveis de pressão arterial, eles vão elevar e vão ficar acima do normal, tá? E então, quando isso ocorre de forma sustentada, então os níveis de pressão arterial, eles ficam aumentados de forma sustentada e podendo, então, acarretar aumento da pressão arterial. E isso ocorre momento a momento. Então, por exemplo, no momento que eu levanto da cadeira, né, a circulação do meu sangue no meu corpo, ela se altera e o sistema nervoso simpático, ele vai regular, né, esse fluxo sanguíneo através da regulação da pressão arterial. Né? Quem nunca ficou deitado um bom tempo e ao levantar, às vezes sentiu aquela visão escura, né? Deu aquela tontura, né? E rapidamente, né, voltou ao normal. Por que esse rapidamente? Porque esse é um sistema de regulação a curto prazo, é o controle rápido da pressão arterial. Quem regulou a pressão arterial e manteve o fluxo sanguíneo, evitando, né, uma tontura maior, uma queda, foi esse sistema nervoso simpático. Então, ele é um sistema muito importante. O problema é quando ele está, né, patologicamente hiperexcitado. E ele é um sistema causador, né, de hipertensão arterial sistêmica. Tá? E um outro sistema, né, causador de hipertensão arterial é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele é um sistema um pouco mais complexo de entender, mas eu vou, né, tentar ser o mais sucinto e mais claro possível para que vocês entendam esse sistema. Ele é um sistema de regulação a longo prazo da pressão arterial que envolve a função renal. Tá? Por que envolve a função renal? O rim, ele é um órgão filtrador, né? A gente já sabe que ele filtra o sangue, eliminando impurezas, reabsorvendo eletrólitos quando necessário, proteínas quando necessário. Tá? E então, ou seja, todo o fluxo sanguíneo, né, do nosso corpo passa pelo rim. Né? Todo o nosso sangue passa pelo rim. Quando nós temos, né, alterações patológicas relacionadas, né, à hipoperfusão renal, ou seja, né, cai, né, quando as células renais elas percebem uma queda da pressão arterial, ou seja, uma hipoperfusão renal, né, algum problema relacionado à perfusão renal, isso pode estar associado, né, a alguns hábitos de vida,
As células renais, elas começam a produzir, a liberar renina, né? Então, nós temos, né, como primeiro passo na ativação desse sistema é a liberação de renina pelos rins, tá? Então, os rins, as células renais, começam a liberar renina quando há uma queda da pressão arterial. Qual é a ação da renina? A renina ativa o angiotensinogênio. O angiotensinogênio é um substrato inativo na circulação sanguínea que, né, na sua forma de angiotensinogênio, ela não realiza nenhuma função, nenhuma ação importante, né, sobre os vasos sanguíneos. O grande problema é quando a renina é liberada. A renina ativa esse angiotensinogênio. O que é ativar esse angiotensinogênio? É quebrar, né, clivar esse angiotensinogênio, transformando em angiotensina 1. A angiotensina 1 é um fraco vasoconstritor, ou seja, né, ela tem um efeito muito fraco sobre a vasoconstrição, ou seja, ela vai ter repercussões mais leves, né, sobre a pressão arterial. O problema está quando essa angiotensina 1 ela circula pelos pulmões, por isso que está o desenho dos pulmões aí. A angiotensina 1 sofre ação da enzima conversora de angiotensina, a ECA. Então, a ECA, enzima conversora de angiotensina. A ECA, né, então ela modifica, ou seja, ela faz uma transformação da angiotensina 1, né, ela converte, então, a angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor. Então, o que a ECA faz? Ela potencializa o poder de vasoconstrição da angiotensina 1. Só que essa angiotensina 1 potencialmente vasoconstritora, ela é chamada de angiotensina 2, tá? E a angiotensina 2 é a grande vilã para o desenvolvimento, né, da angiotensina, da hipertensão arterial sistêmica, tá? E aqui a gente entende, a partir desse mecanismo, alguns antihipertensivos. Um dos grupos antihipertensivos mais utilizados são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. São os inibidores da ECA. Então, o que faz um fármaco inibidor da ECA? Inibe a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, se você não tem produção de angiotensina 2, não há, então, essa potente vasoconstrição. Consequentemente, não vai ter um potente aumento da resistência vascular periférica, então os níveis de pressão arterial se mantêm mais normais, tá? Mas então, né, a gente já entendeu essa ação farmacológica. Mas por que, né, evitar essa formação de angiotensina 2? A angiotensina 2, ela produz alguns efeitos, né, além da vasoconstrição. Então, o primeiro efeito da angiotensina 2, ela é um potente vasoconstritor. Segundo efeito da angiotensina 2, e aí que vem o nome do sistema, né? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? A gente já entendeu a renina e a angiotensina. Agora é o aldosterona. A angiotensina 2, ela estimula as glândulas adrenais, ou seja, aquelas glândulas que ficam na parte superior dos rins, a secretar aldosterona, tá? Quem secreta aldosterona são as glândulas adrenais ou suprarrenais. Então, a angiotensina 2 estimula a liberação de aldosterona pelas glândulas suprarrenais, e a aldosterona, ela vai ter como ação o quê?
ela vai nos rins, ela estimula os rins, então, por isso que ela está atuando aqui sobre, né, os túbulos renais, tá? Então, a aldosterona, ela estimula os rins a reabsorverem sódio e água. Consequentemente, a reabsorção de sódio aumenta os níveis de sódio no sangue. Consequentemente, a reabsorção de água, aumenta-se o que? O volume de sangue, ou seja, a volemia. Então, a aldosterona, ela produz aumento do sódio no sangue, o sódio por si só já atrai água, e aumenta a reabsorção de água, ou seja, aumento da absorção de água, aumenta a volemia. Então, nós temos, então, aumento de sódio e água no sangue, aumentando a volemia. Quanto maior a volemia, maior a pressão arterial. Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, ele vai produzir aumento da pressão arterial de duas formas. Tá? Ele vai produzir vasoconstrição, né, diretamente pela ação da angiotensina 2, aumentando a resistência vascular periférica, e ele vai aumentar a volemia, aumentar o volume de sangue em decorrência, né, da secreção de aldosterona, que estimula os rins a reabsorverem sódio e reabsorverem água. Consequentemente, nós temos aumento da hipertensão arterial sistêmica, aumento da pressão arterial sistêmica com hipertensão arterial sistêmica. Tá? Então, essa seria, então, a participação, né, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, na produção, né, de hipertensão arterial sistêmica. Entenderam? Sim. Depois eu vou revisar mais uma vez, né? Isso. Mas... Então, o que é bom, assim, é que eu vou deixar depois gravado para vocês, né? Uhum. E então vocês ouçam, né? Sim. E aí vocês vão entendendo, né? Porque, assim, ele é muito mais complexo, tá, Liliane? Mas explicar a forma mais direta, né? Que explica o nome, né? Renina, angiotensina, aldosterona. O mais importante é que você tem que entender qual é a ação desse sistema. Né? Entender que eles produzem vasoconstrição por ação da angiotensina 2 e produz aumento da volemia, ou seja, do volume de sangue, por reabsorção de sódio e água pela ação da aldosterona. Isso você conseguiu entender? Sim, sim. Então, ótimo. Tá? Esse é o efeito principal desse sistema. Então, quando ele está perpetuamente ativado, ou seja, hiperativado, hiperestimulado, então ele produz vasoconstrição e aumenta a volemia, e isso contribui para o aumento da pressão arterial. Tá? Então, a gente consegue entender agora a origem da hipertensão. Por quê? Pressão arterial, por fórmula, a gente define a pressão arterial como um determinante do débito cardíaco, né, multiplicado pela resistência. Né? Resistência essa periférica ou aórtica. Tá? O grande problema da hipertensão arterial sistêmica deriva da carga de trabalho imposta ao coração, ou seja, da resistência, e do desenvolvimento de lesão nos vasos sanguíneos nos pontos de menor resistência. Tá? A pressão arterial varia com o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Mas desses, o que mais interfere na pressão arterial é a resistência vascular periférica. Ou seja, sistemas vasoconstritores que aumentam a resistência vascular periférica são os sistemas que mais vão ser causadores de hipertensão arterial sistêmica. Tá? Por isso que a gente, né, aprendeu esses dois sistemas vasoconstritores, ok? Então, agora a gente vai para o final da nossa aula já, que é a manifestação clínica da hipertensão arterial. Lembrando você que a gente continua com o tema cardiovascular nas aulas que vêm,
tá? Quando a gente falar de infarto agudo do miocárdio e pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Que é a revascularização do miocárdio. E a gente trabalha, então, né, fecha com a reabilitação cardíaca. Então, qual a manifestação clínica da hipertensão arterial sistêmica? Muitas vezes ela é silenciosa, como eu disse para vocês. Só que ela vai se manifestar quando esses níveis estiverem mais elevados e sustentados. Então, um dos sinais é a cefaleia, que é a dor de cabeça. Ela ocorre na região mais occipital e mais pela manhã, tá? Devido aos níveis de pressão arterial aumentados no período noturno, a pessoa já acorda, né, com essa cefaleia. Tá? Ela pode ter sensações de dispneia, principalmente pós-acometimento dos pulmões, né? Náuseas, transtorno de visão, né? Por exemplo, né, a perda, né, da visão, e isso está relacionado com a retinopatia hipertensiva grave, ou seja, né, os vasos sanguíneos que irrigam a retina estão vasoconstritos. Vasoconstritos, eles diminuem o volume de sangue, né, o fluxo sanguíneo para a retina, e isso pode né, causar lesões, né, das células da retina, e trazendo, então, transtornos visuais ao paciente. Epistaxe, né, eu sei muito bem o que é isso, né, eu lembro que eu falei para você que teve uma época que eu estava hipertenso, eu apresentei, né, sangramento nasal, né, sem causa, né, definida. Primeiramente eu achava que era o calor, né, mas não tinha nada a ver com calor. Eu estava tendo ruptura de vasos sanguíneos da mucosa nasal por hipertensão, os níveis, né, de pressão arterial aumentados. Descobri isso porque uma vez estava sangrando meu nariz, vou aferir a pressão, estava 160 por 90. Né? Então a epistaxe é um sinal aí que pode nos mostrar também, né, hipertensão. Devido ao aumento da pressão arterial, ocorre rupturas de pequenos vasos sanguíneos da mucosa nasal e causar esse sangramento nasal que nós chamamos de epistaxe. Acúfenos, né? Talvez a gente nunca ouviu esse nome, né? Acúfenos são sensações de zumbido ou aquele tinido no ouvido. É um nome técnico para isso. Né? Parece que o ouvido está entupido, né? Eu não estou ouvindo direito, né? Mas nós chamamos de acúfeno. Tá? Pode estar relacionado também à hipertensão. Palpitações cardíacas, ou seja, né? O excesso, né? A elevação da pressão arterial pode levar a uma sobrecarga, né, cardíaca, principalmente relacionada à sobrecarga de volume ou uma sobrecarga pressórica. Quando a volemia está aumentada, uma sobrecarga de volume. Quando a resistência vascular está aumentada, uma sobrecarga de pressão. E isso levar o coração a um aumento do seu trabalho. E elevando, então, a frequência cardíaca, né, contratilidade. Então, a pessoa pode sentir isso como uma palpitação. Em termos de sensação, é como se o coração estivesse, né, você sentisse que o coração está em trabalho aumentado, e as pessoas, né, relatam isso de uma forma bem vulgar, assim, como o coração está saindo pela boca, ou seja, ele está sentindo o coração, né, o trabalho cardíaco aumentado. Sensação de fadiga muscular, ou seja, um cansaço mais fácil, né, porque esse coração ele começa a desviar o sangue para, né, o sistema cardiovascular todo, né, começa a desviar o sangue para órgãos mais importantes e desvia o sangue, então, da musculatura periférica. Ou seja, essa musculatura periférica, quando exigida, ela tem menos fluxo sanguíneo, consequentemente, ele tem maior propensão à fraqueza, à fadiga muscular mais fácil. Impotência, né? Também devido a esse desvio, né, de fluxo sanguíneo. Tá? Síncope, que é o quê? Vamos dizer que seria um desmaio,
Síncope é definida como uma perda súbita da consciência. Tá? E nictúria, né, que é o hábito de urinar durante a noite, tá? Que é uma característica, né, de pacientes que apresentam alterações, né, de pressão arterial e associadas a alterações renais, né? Então, são alguns, né, não são todos, a pessoa não precisa ter todos esses sinais, são alguns sinais clínicos presentes em pacientes hipertensos, tá? Lembrando, a hipertensão arterial, ela tem controle, né? Então, é importante que se faça, então, conhecimento, né, desses sinais clínicos para que a pessoa busque, né, tratamento especializado para o controle dessa pressão arterial. Então, as complicações estão relacionadas, né, em órgãos-alvo, como a gente viu lá no começo da aula. Estão relacionados ao sistema nervoso. Nós temos o risco, né, iminente de acidente vascular cerebral, principalmente hemorrágico, pelo excesso de pressão arterial. Esses vasos sanguíneos eles podem sofrer ruptura e, vamos dizer, derramar sangue dentro do tecido cerebral. Tá? Nós chamamos de acidente vascular cerebral. Então, dentro do acidente vascular cerebral, a hipertensão é um grande fator de risco. Aterosclerose, que é a doença vascular das artérias coronárias, isso pode acarretar infarto agudo do miocárdio. Cegueira, que a gente viu a retinopatia, né, da hipertensão, ou seja, os vasos sanguíneos que irrigam a retina sofrerem ruptura, levando, né, à lesão da retina. Parada cardíaca, né, numa coisa mais severa, então, podendo levar o paciente a um evento fatal, ou seja, a morte. E insuficiência renal, que é uma causa muito comum, né? Pacientes hoje dialíticos, ou seja, dependentes de diálise, terem desenvolvido essa insuficiência renal decorrente, né, de hipertensão arterial sistêmica crônica. Tá? Então, esses são alguns, né, das complicações relacionadas à hipertensão arterial. Tá bom? Aqui algumas referências, tá? Para vocês. Sugiro, tá vendo o segundo? Sistema renina-angiotensina, da fisiologia ao tratamento. É um artigo, ele tem acesso livre, tá? Na internet. Ele explica direitinho esse sistema renina-angiotensina e sua participação, né, no desenvolvimento da pressão arterial. Inclusive fala de tratamento, né, de controle, você vai falar de ação farmacológica sobre esse sistema. Tá? Okay. Certinho? Certinho. Prof, eu sei que estava falando assim sobre, né, hipertensão, mas eu queria saber assim, uma dúvida, né, sobre, tipo assim, a questão da hipotensão, quando a pessoa tem... Hipotensão é também um evento grave, né? Por que a hipotensão é um evento grave? Porque ele pode, né, levar lesões nesses órgãos-alvo, né, esses órgãos-alvo, por hipofluxo, não por hiperfluxo. Né? Então, da mesma forma como, né, o fluxo sanguíneo aumentado no cérebro pode levar a AVC hemorrágico, a hipotensão pode levar a isquemia, né, ou seja, um AVC isquêmico cerebral. Pode levar a uma isquemia renal, ou seja, levar a uma insuficiência renal por isquemia, né, do rim. Em termos de valores, né, geralmente a hipotensão arterial está relacionada a níveis de pressão arterial sistólica menores que 80, em torno de 80, né, milímetros de mercúrio, e pressões arteriais diastólicas menores, né, que 60 milímetros de mercúrio, tá? Ou seja, pressões aí abaixo de 8/6. Isso vai depender muito da atividade que a pessoa esteja realizando. Por quê, Liliane? A gente tem pessoas que, né, têm pressão arterial de 100/60 e realizam suas atividades,
né, normalmente. Então, meu caso Geralmente, geralmente é baixa mesmo. geralmente, né, então, em 80, repouso, né? Em 80. repouso, sua pressão é assim. O que que é importante, então? Que durante uma atividade física, por exemplo, uma atividade de vida diária, em que seu corpo requeira de uma adaptação de fluxo sanguíneo para garantir, né, o fluxo sanguíneo, a demanda que todo o seu corpo precisa. Então, você precisa desses mecanismos regulatórios de pressão arterial que a gente falou na aula, né? Principalmente o sistema simpático e o sistema renina-angiotensina, mas mais importante ainda é o sistema simpático, dele garantir essa regulação e garantir que todos os seus órgãos que estão atuantes nessa atividade estejam supridos, né, de fluxo sanguíneo. Então, é muito comum que sua pressão esteja em repouso mais baixa, mas durante uma atividade física, a sua pressão se eleve. Isso é normal. Tá? Por que é normal? Porque os seus mecanismos regulatórios estão funcionantes. Qual que seria o problema? Se você fosse submetido a uma atividade, esses mecanismos não suprissem, né, um aumento da pressão arterial e não garantissem um fluxo sanguíneo adequado aos seus órgãos. Por exemplo, você ia ter o quê? Um desmaio quando fizesse uma atividade, né? Você cansaria muito fácil, você não conseguiria fazer. Aí sim seria, né, vamos dizer, um problema, um agravo, tá? Para essas pessoas mais hipotensas. Tá? Entendeu? Entendi. Não era só porque é uma dúvida, porque a minha pressão geralmente ela é mais baixa, às vezes tá 80 e tipo, eu tô bem, entendeu? Mas algumas vezes eu sinto assim, meio que tontura e tal, mas depende muito. É muito difícil. É por isso que eu, né, tava Você é com muito essa. sedentária ou pratica atividade física? Então, um pouco, agora eu tô mudando mais isso, um pouco. Então, o que Tanto que é é que. sedentarismo, né? Sedentarismo é quando você pratica atividade física menos de 3 vezes por semana. Já é sedentarismo. Já é essa, né? Já é. É Verdade. porque o ideal seria pelo menos 150 minutos por semana. Vamos dizer aí 30 minutos por dia, então pelo menos 5 vezes por dia de 30 minutos. Sim. Tá? Então, tem gente que não faz nada, 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 né, durante a semana, ou seja, são extremamente sedentários. O que que acontece? Qual é a importância da atividade física? Durante a atividade física, a gente tem o que? A descarga, né, adrenérgica, ou seja, nós temos a ativação desses sistemas. Né? Então, nós produzimos uma regulação e uma adaptação desses sistemas às demandas do nosso corpo quando houver a necessidade. Porque quando a pessoa é sedentária e aí ela vai ser submetida a uma atividade física, o seu sistema de regulação ele não está adaptado a essas modificações, né? Por isso que ele não vai ter o que a capacidade de executar essas ações. Então, e aí ele pode ser, então, dependendo da atividade, isso pode gerar complicações. Por isso que a atividade física regular, por isso que fala, é regular, não é um dia, não é outro, não é uma semana, não é outra, é regular. É um grande contribuinte para o controle da pressão arterial. E nós, enquanto fisioterapeutas, nós estamos diretamente relacionados, né, a essa atividade, né? Na verdade, a gente pode, né, estar atuando, né, com a prescrição de atividade física e de exercício físico para esses pacientes hipertensos. E quando a gente pega um paciente hipertenso, a gente vai fazer, então, uma reabilitação cardiovascular com ele, né? É diferente, né, de eu fazer um treinamento físico com um indivíduo saudável. Então, a gente vai aí combater fator de risco. Quando a gente trabalha com um indivíduo hipertenso, a gente vai fazer um programa de exercício, né, vamos dizer assim, individualizado, né, para este paciente. Tá?
A gente vai aprender, né, cálculo de frequência cardíaca de exercício. Vocês já viram em outra disciplina, mas a gente vai revisar aqui, tá? Ok. Tá certo? Certo, certo. Tá. Qualquer dúvida, né, eu vou agora, após terminar aqui, eu já vou inserir o link lá, aí para vocês, a qualquer momento tiver dúvida, quiser rever, tá? Ok. Tá bom? Tá ok, pronto. Então tá jóia, tá? Tá jóia, Qualquer coisa obrigada. pode me